Tudo bem, pessoal? Aqui é o professor Carlos Eustáquio com mais uma videoaula da disciplina Matemática A para alunos do primeiro ano do ensino médio. Esta é a quinta videoaula sobre sequências e nós vamos tratar aqui da definição e fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, tá? Carinhosamente aí conhecida como PG, tá? Progressão geométrica. Então vamos lá, vamos ao que interessa. Bom, vamos dar uma introdução aí, tá? Primeiro aí, vamos analisar esta sequência que aparece aí. Ela se inicia com 1, né? E observa o seguinte, depois vem 2, 4, 8, 16, 32, 64, né? Vocês devem estar percebendo aí potências naturais de 2, não é verdade? Bom, e já devem estar percebendo que tem um padrão, né? A partir do primeiro, se a gente multiplicar cada termo por 2, a gente obtém o próximo. 1 vezes 2, 2, vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32 e assim infinitamente. Não é verdade? Então é isso mesmo, né? A gente tem que o primeiro termo, aqui no caso, é 1, né? E multiplicando cada termo da sequência por 2, obtemos aí o termo sucessor, tá? Esta sequência aqui é um exemplo de progressão geométrica. Relembrando aí, né? O que é o A1? A1 é o primeiro termo. Neste exemplo aqui, é 1, é claro, né? E tem uma coisa importante aqui que eu quero que vocês observem comigo. Olha, esse Q aqui, tá? Depois eu vou falar por que a letra Q, tá? Que é 2, né? Que é o número que a gente multiplica por obter cada próximo termo, né? A partir de um termo anterior. Se a gente dividir, olha, o termo que vem depois pelo termo que vem antes, olha, sempre vai dar o quê? Esse 2. No caso dessa sequência, desse exemplo aqui, olha. 2 por 1, 2. 4 por 2, 2 também. 8 por 4, 2. E assim com todos os termos, né? Infinitamente a gente podia fazer. É claro que a gente não tem como fazer isso aqui infinitamente, né? E olha só, por que a letra aqui? Porque quociente, né? Tem a ver com o quê? Quociente, divisão, não é verdade? Então guardem já esse aqui aí, que depois eu vou falar mais dele, tá bom? Então, gente, o que é uma progressão geométrica? Qual que é a definição de progressão geométrica, tá? Uma progressão geométrica, né? Como a gente pode falar, PG é uma recorrência que possui lei de formação dessa forma aqui, ó. A gente tem o primeiro termo, que é um número real conhecido, e a lei de formação dela é assim: o termo sucessor, ó, n, é igual ao termo anterior, né, a ele, vezes aquele que. Tá? Esse que é um número real e ele é chamado de razão da progressão geométrica, tá? Razão da PG. E que por causa de quociente, tá? Então, ó, n menos 1 vem antes de n, né? Então, eu pego o termo que vem antes, multiplico pela razão e obtenho o próximo termo. Então, é isso que está escrito aqui, tá? O termo que vem depois é o termo anterior vezes a razão. E eu posso isolar a razão, é claro, né? Como eu disse aqui, eu posso isolar a razão, dividir o AN, o termo, o enésimo termo, né? Pelo enésimo menos um termo, vamos dizer o termo que vem antes dele, né? E aí eu vou obter essa razão. Mas é claro, né, gente? Isso aqui, quando é zero, não faz sentido eu fazer a divisão, tá bom? Se o termo que vem antes, né? Porque aí já vai ser fácil de identificar essa razão também, tá? Então, lembrando a divisão, dividir por zero, nós temos aí impossibilidade, né, ou indeterminação. Mas isso não vem ao caso agora, tá bom? Bom, vamos pegar mais uns exemplos aí. Olhem essa aqui, ó. 3, 6. Olha, o que está acontecendo? 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12 vezes 2, 24, né? O primeiro termo é 3. E a razão, nesse caso, de novo, né, é 2. Mas eu só quis coincidir a razão, tá bom? Agora observem essa aqui, já é diferente. Ó. O primeiro termo é raiz quadrada de 2. O que aconteceu para dar 2? Eu vou mostrar para vocês. O primeiro termo é raiz quadrada de 2 e a razão também é raiz quadrada de 2. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 é raiz quadrada de 4, que dá 2.
vezes raiz quadrada de 2, 2 raiz de 2. Vezes raiz de 2 de novo, dá 4, 4 raiz de 2, 8, 8 raiz de 2, 16, e assim vai infinitamente, tá bom? Então, o primeiro termo é igual a razão, né? É bom ter um exemplo assim, similar, né? Agora, olhem essa, ó. 7, multipliquei por quanto para dar menos 7? Menos 1. Multipliquei por quanto para dar 7? Menos 1 de novo. Então, realmente é uma PG, olha. O primeiro termo é 7 e a razão é menos 1, né? E se começasse com menos 7, né? Aí o primeiro termo ia ser menos 7, esse menos 7, 7, 7, e a razão também seria menos 1. Tudo bem? Bom, agora olha essa. Você está diminuindo, está se aproximando de quanto? Ó? De zero, né? 1 dividido por alguma coisa que está ficando cada vez maior. Olha. 16, 8, 4, 2, 1, meio. Qual que é a razão aqui, hein? É meio, olha. 16 vezes meio é metade, né? Então 8. Vezes meio, que é metade, 4. Vezes meio, 2, que é metade de 4. Vezes meio, 1, que é metade de 2. Vezes meio é meio, que é metade de 1. Vezes meio é 1 quarto, que é metade de meio, e assim por diante, né? Então é isso mesmo. O primeiro termo 16 e a razão é meio. Tá? Espero que vocês tenham aí compreendido com esses exemplos aí o que é uma progressão geométrica, tá bom? Bem, agora é o seguinte, igual na progressão aritmética, tem como a gente determinar uma fórmula do termo geral de uma PG, tá? E eu vou mostrar isso aqui para vocês. Mas primeiro eu já vou apresentar essa fórmula, tá bom? Então, é possível determinar a fórmula do termo geral, tá? O enésimo termo de qualquer progressão geométrica em função do primeiro termo, né? Do A1 dessa sequência, tá? E também, ó, o número natural, a posição, né? A posição desse termo que você quer encontrar, o enésimo termo, tá? A ser calculado da razão que, né? É a razão da progressão geométrica. Como é que é essa fórmula? Já vou apresentar ela para vocês. O termo na posição n, o enésimo termo, né? É só a gente multiplicar o primeiro termo, tá? Pela razão elevada a n menos 1. Né? Isso aqui, ó, uma unidade a menos que isso. Por exemplo, se eu quero o quarto termo, pego o primeiro, multiplico pela razão elevada a 3, que é 1 a menos. Se eu quero o quinto, não, décimo, se eu quero o décimo termo, pego o primeiro termo e multiplico pela razão elevada a quanto? 9, porque é uma unidade a menos que isso, tá? Vou mostrar aí no quadro branco como funciona, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, né? Lembrando aí da formação, né? É o termo anterior, tá? Vezes a razão, né? Então vamos pensar aqui. A gente tem um A1, né? Um A1. Então o que seria o A2, né? Ué, é o anterior A1 vezes a razão, né? Não é verdade? O que seria o A3, então? É o anterior, que é o A2 vezes a razão. Mas a gente sabe que o A2, ó, o A2 já está aqui em cima, né? Então, o que é o A2? É o A1. O que é o A2? É o A1 vezes a razão, não é verdade? O A1 vezes a razão. E aí, vezes a razão de novo. E olha o que acontece. A1 vezes a razão elevado ao quê? 1 e 1, 2. Então, olha só. 2 aqui, ó. 3 aqui, ó. E aí, já vai fazendo sentido aquela fórmula, né? Vamos fazer mais um para vocês entenderem. O que é o A4, né? É o A3 seguindo aqui, né? É o A3 vezes a razão, mas quem que é o A3? Ó, tá aqui já, ó. É o A1 vezes a razão ao quadrado, e aí vezes essa razão aqui, né? Ó, essa razão aqui, tá bom? Então, o que ocorre aqui? Então, é o A1 vezes a razão ao quadrado. Então, aqui, ó, ao cubo, né? Então, aqui, ó, 3 e aqui 4, uma unidade a menos. E aí faz o sentido daquela fórmula, né? AN é igual a 1, o primeiro termo, vezes a razão elevada ao quê? N menos 1. Isso aqui, ó, uma unidade a menos que isso. E tem uma coisa legal também. E vai fazendo isso, né? Até a gente pensar aqui, né? Conseguir esse raciocínio que eu acabei de mostrar para vocês.
Claro que não dá para aprofundar muito, né, gente? Online, tá complicado e tal. Mas tem coisas muito parecidas com a PA. Observe o seguinte aqui, olha. Olha só, ó. Esse um mais esse n menos um dá o quê? Dá o n daqui, ó. Tá? Dá esse n aqui. Então, também, né? Se eu quisesse, por exemplo, se vocês quisessem aqui, por exemplo, eu quero o AN, mas em função do A3, por exemplo, né? Então é o seguinte, o A3, então eu tenho que levar isso aqui, ó, a razão vezes elevado a n, no caso, né? Menos 3. Por quê? Ó? Esse 3 com n menos 3 dá o n aqui, tá bom? Então é mais ou menos assim também, tá? Para vocês entenderem. Ó. Por exemplo, o A10, por exemplo, pode ser escrito assim: A1 vezes a razão elevada a 9, né? 1 mais 1, 9 mais 1, 10. Ou também, por exemplo, A2 vezes a razão elevada a 8. Isso aqui já é macete que eu estou passando para vocês, tá bom? E aí eu podia ir fazendo isso aqui, ó. Por exemplo, vou mostrar aqui outros detalhes para vocês, tá? Aqui, por exemplo, vou puxar para cá, só para fazer aqui. Tem coisas aqui a mais, né? Que faz parte da aula, peraí. Então, por exemplo, vamos brincar um pouquinho aqui, ó. Podia ser sim, né? Tá? Podia ser sim. Tudo bem? Vamos ver. Aí vocês já estão vendo o padrão aí, né? Podia ser assim, ó. Podia ser assim, né? Olha só. 7 aqui é 6, né? E aí a gente podia fazer aqui igual chegar na lei de recorrência, que é o quê? É o anterior. Opa, que isso? Que eu meio aqui? É o anterior, né? Vezes a razão elevada a 1. Né? É a lei de recorrência. Ó. É o termo anterior, né? Vezes a razão, né? Que é a razão elevada a 1. Tá bom? Então você pode usar qualquer uma dessas aqui, né? Para obter um termo lá, o que for mais rápido para você. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa dica aí que eu deixei para vocês. Tá? Vamos prosseguir. Então, pessoal, vamos aí para o primeiro exemplo, tá? É uma questão aí do Enem de 2020, na verdade, né? Mas a prova foi aplicada em 2021. Eu coloquei aqui 2021, tá? Mas na verdade o Enem de 2020, né? Com prova aplicada em 2021, tá bom? Bem, o artista gráfico holandês Maurits Cornelius Escher, né? É o Escher, bem conhecido Escher, criou belíssimas obras nas quais as imagens se repetiam, tá? Com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio de repetição infinita das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados cada vez menores, uns sobre os outros, conforme indicado na figura. Tá aqui, ó. O quadrado PRST com lado de medida 1, PRST, um de lado, né? É o ponto de partida. É como se fosse o A1, tá? O segundo quadrado é construído sobre ele, tomando-se o ponto médio. O ponto médio aqui, tá? Da base do quadrado anterior e criando um novo quadrado. Então, ó, o lado aqui é metade do anterior. Bem simples, tá? E criando um novo quadrado, cujo lado corresponde à metade dessa base. Tá claro, né? Metade aqui, tá até mostrando isso. Né? Essa sequência de construção se repete recursivamente. Então vai ocorrendo isso aqui. É claro que visualmente a nossa capacidade de ver isso é zero, né? A gente não vai conseguir ver, né? Porque nossa visão é limitada, né? Não tem zoom, né? Qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão? Se a pessoa não prestar atenção, ela vai nisso aqui, ó. Vai nisso aqui, né? Centésimo, pá. Pode também, se ela sabe um pouco da forma, pode ir aqui também, tá? Mas muito cuidado nessa hora, tá? Vamos lá, vou mostrar para vocês, tá bom? Vamos ao quadro branco. Bem, pessoal, então observe aqui o que está sendo solicitado.
qual é a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão? Bom, então a gente quer a sequência dos lados. Por que isso tem a ver com progressão geométrica? Ora, porque é sempre a metade do anterior, né? Então é o seguinte, ali já está o padrão dos lados, ó. O primeiro termo, né? O primeiro termo é 1, que é a medida do lado do primeiro quadrado, tá? Tá aqui, ó. 1, tudo bem, gente? Então, 1, né? Aí o segundo termo, o lado do segundo quadrado é meio, né? Tá aqui também, né? O terceiro é 1/4. E aí a gente já verificou aí o padrão, né? Bom, então, pelo que a gente acabou de estudar, a gente consegue aí o termo na posição n, que é a sequência dos lados desses quadrados, né, das medidas dos lados desses quadrados, pega o quê? O primeiro, né, e multiplica pela razão elevado ao quê? N menos 1. Ou seja, né? Deixa eu só escrever um aqui, tá? Isso. N menos isso aqui, tá? Ó, isso aqui. Mais um dá isso, né? Então, ele quer o quê? O centésimo, né? Que é o centésimo. Então, eu quero o termo. Desculpe aqui, eu vou escrever aqui que fica melhor, tá bom? Ele quer o termo 100, né? O termo na posição 100, quer dizer. Termo na posição 100. Ou seja, o primeiro vezes a razão elevada ao quê? A 99. 99 antes de 100, na verdade. Ou seja, o primeiro termo a gente já sabe que 1, né? O primeiro termo é 1. E a razão, qual que é a razão? Aí é que tá. A razão é o quê? É meio. Por quê? Se você pega o termo que vem depois e divide pelo anterior, meio dividido por 1 é meio, não é verdade? Então a razão é meio, tá? Então, meio elevado a 99. Então, ó, já está aqui nossa resposta. A letra B, né? É exatamente ela, nem precisa fazer conta, tá? Tá bom? Bem simples essa questão, tá vendo? Mas é importante a gente entender para não cair nessa situação aqui, né? Ó. Nem nessa e nem nessa. Mas poderia ser também, tá? Poderia ser uma opção, e eu até acho que seria uma interessante, escrever isso aqui assim, ó. Escrever assim, talvez. Tomem cuidado, que numa próxima pode ter algo do tipo 2 elevado a menos 99, né? Inverter essa fração aqui. Então, isso aqui também é uma resposta correta, tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse exemplo aí, tá bom? Vamos continuar. Então, pessoal, exemplo 2 aí, do Enem de 2018, tá? Uma das grandezas determinantes para o desempenho de um processador é a densidade de transistores, que é o número de transistores por centímetro quadrado. Em 1986, uma empresa fabricava um processador contendo 100 mil transistores distribuídos em 0,25 centímetros quadrados de área, né? É 1/4, né? De um centímetro quadrado, isso aí, tá bom? Desde então, o número de transistores por centímetro quadrado que se pode colocar em um processador dobra a cada 2 anos, tá bom? É a chamada lei de Moore. Lei de Moore, né? Se alguém preferir. Aí tem aí o site e quando foi acessado, tá bom? É uma adaptação. Considere 0,3, né, ou 0,30 como aproximação para logaritmo de 2 na base 10. Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores? Tá? Vamos aí a uma solução desse problema, tá bom? Vamos usar aí progressão geométrica para resolver ele, ok? Bem, pessoal, primeiro detalhe, né? É que se a gente tem aqui um quadrado aí de 1 centímetro, né, tá bom? Então, 0,25, né?
é o quê, né? É isso aqui, ó, 0,25 centímetros quadrados, ou seja, 25%, né? Verdade? 25%, 25 centésimos. É uma área dessa aqui, ó, tá bom? Então, se 100 mil nessa área, então no centímetro todo, 400, né? Porque vezes 1, 2, 3, 4, 400, né? 1000 por centímetro, tá? Por centímetro quadrado, ok? Primeira coisa. Bom, então começou aqui, tá? Começou aqui. O que que significa isso, né? Começou com 400 mil, tá bom? Ou vamos escrever, como tem 5 zeros, 4 vezes 10 elevado a 5, depois multiplicou por 2, né? 4 vezes 10 elevado a 5, né? Desculpa, vezes 2, porque dobra a cada 2 anos. Então, passaram-se 2 anos, né? Dobrou 2 anos, tá bom? Tem que ficar claro aqui, ó. Dobra a cada 2 anos, tá? Mais 2 anos, né? 4, 4 vezes 10 elevado a 5 vezes 2 ao quadrado. E aí a gente pode até melhorar isso aqui, tá bom? E assim, né? E assim por diante, tá ok? Bom, então, então é o seguinte, né? A gente observa que a razão é 2, o primeiro termo. O primeiro termo é isso aqui, tá? A razão é 2 a cada, tá? 2 anos, né? A cada biênio, tá bom? A gente pode escrever essa progressão assim, ó. A n que é igual a 1, tá? Vezes q elevado a n menos 1. E n é um biênio, tá? Em biênios, tá? Ou vocês podem pensar em função exponencial também, né? Colocar o expoente como n dividido por 2, tá bom? Só que agora o que que nós vamos fazer aqui? Vamos colocar os dados, né? A1 é 4 vezes 10 elevado a 5, né? E a razão, desculpem-me aqui, a razão é 2, né? 2, tá bom, pessoal? Então, basicamente, é isso, tá? E aí, é o seguinte, aí a gente vai saber mais ou menos aí qual foi o ano, tá bom, pessoal? A gente vai saber qual foi o ano, porque vão se passar tantos anos, né? Isso aqui, no caso, vocês têm que lembrar também que é no ano zero, né? No ano zero aqui, né? Então, esse 1986 é zero, tá? Você tem que tomar esse cuidado aí também, tudo bem? Eu vou explicar isso aí melhor no decorrer do problema, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, olha só. Eu quero que isso aqui, né, seja igual ele falou aqui no enunciado, 100 bilhões de transistores, né? Deixa eu só mostrar aqui. Já está dando para ver aqui, ó. Em que ano a empresa atingiu ou atingirá a densidade de 100 bilhões de transistores, né? Então vamos lá. Bem, eu quero saber a posição, né, de biênios após esse primeiro, tá? Só lembrando uma coisa, tá? Se aqui for 30, né, quer dizer que passaram-se 29 biênios, tá? Se o n for Se o n for 15, quer dizer que passaram 14 biênios. Tem que tomar cuidado, né? Porque tem uma diferença entre a progressão geométrica e a função exponencial. Dá para resolver com função exponencial também, tá bom? Então, isso aqui é 100 bilhões. O que que é 100 bilhões, né? Aqui, ó. 100 mil, 100 milhões, 100 bilhões, né? Isso aqui, vou juntar
4 aqui, que é 2 ao quadrado, né? Então vai ficar 10 elevado a 5 vezes 2 ao quadrado, né? Vezes 2 elevado a n menos 1. Isso aqui é o quê? 10 elevado a 1, 2, 3, 4, não, 11. Né? Então, ó, dá para simplificar aqui, né? 11 menos 5, né? Dá 6, né? Ou seja, 10 elevado a 6. Mais fácil, né? E aqui vamos somar, né? 2 elevado a n menos 1 mais 2, tá bom? Igual a 10 elevado a 6. Bom, então, ele já deu logaritmo lá pra gente, né? Foi dito, foi informado que logaritmo de 2 na base 10 é 0,3, né? Então, vamos aplicar logaritmo. N menos 1 mais 2. Então, vamos aplicar logaritmo de base 10, né? Então, aqui vai dar n mais 1, tá bom? Ó, n menos 1 mais 2, n mais 1. Base 10, eu não preciso escrever o 10, mas eu vou escrever, né? Isso aqui é logaritmo, aplicando logaritmo, tem que ser iguais, né? Aqui dá 6, né? E aqui o n mais 1 vai multiplicar o logaritmo de 2 na base 10, que a gente já sabe que é 0,3. Então fica assim, ó. N mais 1, que multiplica isso, que é 0,3, né? Que é igual, isso aqui é 6, né? Então 0,3 vamos dividir aqui, né? 6 dividido por 0,3, faça as contas aí. Dá 20. Então, o que que significa isso aqui, ó? 20 menos 1, o n é 19, tá? Preste atenção. Se o n é 19, né? Ele está na 19ª posição dessa sequência. Ele é o 19º termo. Mas significa que passaram quantos biênios? Tá? É rir que não pode cair do cavalo. Passaram, multiplicou por 2, né? Cada unidade em n é um biênio, tá? Então, passaram-se quantos? 18 biênios, tá? Porque o n menos 1 aqui, ó, n menos 1 vai ser o quê? N menos 1 vai ser igual a 18, não é verdade? Biênios, né? Isso. Se passaram, tá bom? 18 biênios é igual a 36 anos, certo? E aí, somando com 1986, que era o ano, né? 36 igual a 2022, tá? Alternativa C, se não me engano, tá bom? Bom, gente, então essa é a característica se você usar, ou usar talvez, né, a resolver por progressão geométrica em vez de função exponencial, tá bom? Então a ideia é essa, né? Então aqui a alternativa C, né? Lembrando também, né, que igual aqui, tá? Eu coloquei igual aqui, na verdade, né? Mas se a gente pensar, né, o ideal aqui seria maior ou igual, né? Verdade? Maior ou igual. Mas como deu exato ali, né? No caso aqui não, né? No caso aqui tá certinho. Mas como deu exato aqui, não é verdade? Aí a gente já viu que realmente dá igual, tá bom? Era igual, tá? Que é igual mesmo, né? E aqui a gente, como deu inteiro, a gente verificou que era 19, né? Então não precisa de uma hora igual, tá? Assim, para ser mais criterioso, acho que o correto é isso, tá bom? Então vamos aí para o último exemplo, tá ok? Vamos lá. Então, pessoal, vamos aí ao exemplo 3, que é o último exemplo, tá? É uma questão do Enem de 2005. É muito interessante essa questão. O padrão internacional ISO 216 define os tamanhos de papel utilizados em quase todos os países. O formato base é uma folha retangular de papel chamada de A0, cujas dimensões estão na razão 1 dividido por raiz quadrada de 2, né? Mas praticamente isso, tá? A partir de então,
dobra-se, porque é praticamente isso, por quê, professor? Porque na prática está mais para racional, mas é praticamente isso aqui mesmo. A partir de então, dobra-se a folha ao meio, né? Sempre no lado maior, definindo os demais formatos, conforme o número da dobradura. Por exemplo, aqui, ó, A1 é a folha A0 dobrada ao meio. Então, peguei aqui A0, dobrei, temos A1, tá? Uma vez, é claro. A2 é a folha A0 dobrada ao meio duas vezes. Então, dobrei uma, dobrei duas, aqui tá A2. Ou A1 dobrado uma vez, né, gente? E assim sucessivamente aí a figura está explicando. Um tamanho de papel bastante comum em escritórios brasileiros é o A4. Tá? Folha A4, aí em qualquer papelaria tem a folha A4. Então, em qualquer escola deve ter uma folha, pacotes e pacotes de folha A4 aí, tá? Folha de prova, né, gente? Papel mais comum que a gente tem. Tem um ofício que é diferente, tá? Não confunda A4, A3, A2, A1, A0 com ofício, tá? Um ofício tem um outro formato. A proporção, tá? Não vou ficar falando sobre isso agora, né? Cujas dimensões do A4 são 21 centímetros, tá? Por 29,7 centímetros. Quais são as dimensões em centímetros da folha A0? Ó, progressão geométrica, tá? Básica e é muito simples de resolver, tá? Vamos lá? Bem, pessoal, está aí o enunciado, né? Eu já fiz até os desenhos aqui, ó. A0, A1, A2, A3, A4, né? O A3 é a metade do A2 aqui, né? Como se eu dobrasse o A2, né? E o A4 é metade do A3. É isso, tá? Basicamente isso. Bom, então, o que que a gente está falando? Está falando de área, né, gente? Estamos falando de área aqui, tá? Então, vamos supor, se eu pegar a área aqui, né, do A4, tá? Se eu pegar a área dele e dobro, eu tenho a área do A3, né? Se eu pegar a área do A3 aqui e dobro, eu tenho a área de quem? Do A2, tá? Se eu pegar a área do A2 e dobro, eu tenho a área do A1. Se eu pegar a área do A1 e dobro, tem a área do A0, né? Ou seja, a folha de papel. Entenderam o raciocínio? Dá para fazer muito rápido isso aí, tá bom? Pensa um pouquinho aí, dê uma pausa. Se vocês não conseguirem fazer essa, tá? Aí já vem logo a explicação, ok? Dê uma pausa aí. Então, pessoal, vou mostrar a vocês duas formas rápidas de resolver esse tipo de problema. Olha, se você dobra isso aqui, né? O que que seria isso aqui, né? É o 21, tá? 21. Se você dobra isso aqui, você vai obter o A3. Então, seria o quê? Dobramos 21, a gente tem o 42, né? Aí agora está 42 por 29, 29,7. Agora, qual que é menor? 29,7. Se você dobra o 29,7, você tem o quê? Você tem 60, não, desculpa, você tem 59,4, né? Então, esse aqui é 59,4, tá? Centímetros, né, por 42. Estou ensinando a forma rápida de fazer, né? Agora vamos dobrar a menor, 42. Então ficou 84, né, por 59,4, né? E agora 59,4, vamos dobrar, vai dar 100, 118, né? 118,8, tá? 84 por 118,8. Então, alternativa C. Fizemos rapidinho aí, né? Verdade? Bom, então, a outra forma de fazer é isso aqui, ó. Porque se está dobrando, pessoal, se está dobrando, né? A gente tem que pensar assim, ó. Não, quer dizer, não está dobrando, é 1 por raiz de 2. O que que significa isso, né? Cada lado, né? Para voltar, né? Por exemplo, o lado do 4. Vamos chamar aqui de. Aqui, ó. Aqui seria vamos chamar de. Como é que a gente
como a gente chamaria aqui, pega a folha 4, uma ideia aqui, vou chamar aqui de L, Lzinho 1, Lzão 1, tá? Então, a gente vai multiplicando por raiz de 2, por exemplo. Eu quero que, ó, então aqui eu tenho, ó, o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5, né? Então, eu quero chegar, quem que seria o Lzão 5, né? É o L, assim, 1 vezes a raiz de 2, né? Elevado, tem que caminhar 4, né? Então, simples, você faria as contas aqui, ó. O Lzinho 5, 2 é o L1, eu tô pondo menor, que é 21, tá? 21 vezes raiz de, aqui, ó, simplificando aqui, dá 2, então vezes 4, isso aqui vai dar 84. Pronto, já matamos aqui, ó. Ah, não, tem a B também, né? Tem a B, então ainda teria que fazer o Lzão 5 aqui, né? Que seria o quê? O 29,7, tá? O Lzão 1, né? 29 vezes a mesma coisa, raiz de 2 elevado a 4, no caso, tá? Então, o Lzão 5 é igual a 29,7, aqui é a mesma coisa, tá? Vezes 4, né? Faça as contas aí, com certeza, né? 118,8, tá bom? Aí a gente tem os dois aqui, se a gente pensar na fórmula aí, tá? Então, ensinei duas maneiras rápidas para vocês fazerem, né? Cuidado, né? Se você, se dobrar tudo, você vai chegar nessa E aqui, tá? Então, aí lascou-se tudo, né? E se você esquecer que do A4 até o A0, né? Tem todas essas aí, você pode marcar alguma outra aí, tá? E se embananar tudo, tá bom? Você pode duplicar só um lado, esquecer do outro, né? E o outro também duplica, né? Se a gente pensar assim, tá bom? Espero aí ter dado aí para vocês, técnicas aí, dicas boas aí, tá? Para o futuro, tudo bem? Então vamos finalizando aí, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula, tá? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? E o mais importante, aprendido, né? Tudo de bom para todos e até a próxima videoaula. Até lá.